Olá, amigos. O capítulo é o número 7 do livro Missionários da Luz. Esse capítulo tem o título de Socorro Espiritual, mas hoje nós estamos no episódio 8b, que é a segunda parte do capítulo 7. Na semana passada, você pôde acompanhar conosco a primeira parte no episódio 8a. E hoje estamos no episódio 8b, capítulo 7, Socorro Espiritual, do livro Missionários da Luz. Vamos recordar o finalzinho do episódio anterior, em que Francisco foi buscar Afonso para auxiliar no socorro a Antônio. Francisco é um espírito que dirige uma equipe de atendimento às dificuldades humanas e Antônio é um moribundo, está em fase muito difícil, um estado gravíssimo. Afonso é um médium que está encarnado, está adormecido no corpo àquela hora da madrugada. Afonso será trazido por o mentor espiritual Francisco. É a ocorrência onde nós paramos a semana passada. Quando o nosso Francisco saiu para buscar Afonso, a Justina, vamos recordar que a Justina é a mãe do Antônio, a pessoa que está num estado físico gravíssimo, prestes a desencarnar. Ela está desencarnada já, está ali acompanhando o trabalho de assistência ao filho, que tem por volta dos seus 70 anos. Ela se dirige para Alexandre e diz: bom, se há necessidade de fluidos dos irmãos encarnados, ela observou que Francisco foi buscar Afonso. Quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos. Nós vamos imaginar aqui que eles estão numa residência e as netas estão dormindo em outro quarto, onde Antônio está ali passando mal, sendo assistido por Alexandre. E Alexandre responde a ela que não, elas não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A Mary cortou pela raiz aí. Então, as pessoas acham que qualquer fluidinho resolve um aneurisma prestes a acontecer, e não é bem assim, né? A gente está vendo aqui. Ou seja, isso é um serviço especializado, os fluidos são diferentes, depende da pessoa, né? A pessoa, às vezes, produz muito fluido, mas é desequilibrada. O que vai acontecer? O fluido leva ao desequilíbrio da pessoa, porque está impregnado dos pensamentos da pessoa. Então, não é qualquer fluido que resolve, não. Pois é, ele não cita aqui a idade das netas, né? Mas ele vai dizer que elas não estão preparadas, equilibradas mentalmente. Nós estamos vendo o caso do Antônio, em que desequilibrou-se por excesso de preocupações, e naturalmente ele deve ter, de alguma forma, influenciado também, de uma certa forma, o não equilíbrio das duas netas. E a mãe, a Justina, teve que se conformar, porque o Alexandre disse que não. E André Luiz, atendendo a um sinal do orientador, aproximou-se, observando o doente de mais perto e mantendo-se, portanto, na íntima atitude de oração, como Alexandre havia pedido. E aí Alexandre faz uma descrição sobre o enfermo que está ali sobre as vistas de André Luiz. Antônio é viúvo, faz 20 anos, e está às vésperas da sua desencarnação, de estar aqui conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na Terra para resolver alguns problemas. Olha só que interessante. E o Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Américo, nós estamos vendo aqui que os espíritos, em certos casos, obtêm autorização para dar uma moratória, ainda que de alguns dias ou algumas horas. É muito interessante essa questão. No caso aqui, são 2 meses que a Justina pediu ao Alexandre, e é o que ele vai fazer, né? Até porque o corpo do Antônio está muito debilitado, correndo o risco de desencarnar a qualquer momento, né? É um risco muito grande, mas por 2 meses acho que dá para segurar a onda, como dizem os jovens atualmente, né? Pois é. E Alexandre prossegue na sua
elucidação, dizendo que ali está o grupo do irmão Francisco, em que se trata de uma das inumeráveis turmas de serviço que prestam cooperação. Muitos companheiros espirituais consagram-se aos trabalhos dessa natureza, principalmente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Até nós já reforçamos isso aqui no início do episódio anterior, referindo-se ao trabalho efetuado pelos espíritos durante as madrugadas. André Luiz, né, num verdadeiro mundo de interrogações dentro de si, tentava compreender o que se passava, a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fora chamado. Ficou em silêncio por causa disso, porque ele tinha um monte de perguntas para fazer, Américo, como sempre, né? Mas não passou muito tempo e Francisco voltou, trazendo alguém. Tratava-se do Afonso, o companheiro encarnado a que se referira o nosso Francisco. Não houve nenhuma oportunidade para saudações, foi direto para o serviço ali. O orientador pegou-lhe a mão e conduziu imediatamente à cabeceira do enfermo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos tempo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Américo, um processo aí bem rápido, dinâmico, não perdeu tempo com nada, hein? Sem saudação, é como se eles estivessem fazendo uma cirurgia, estavam esperando chegar só o medicamento adequado para aplicar ali a recuperação da capacidade cerebral. Imagino que vai haver ali uma construção, uma ação nas células-tronco para reconstruir parcialmente a veia, antes que ela estoure. Não? O André Luiz, e aqui no papel de observador aprendiz, percebeu ali que o Afonso passou a impressão de um veterano nesse tipo de serviço. Não estava nem aí, pareceu completamente despreocupado de quem estava em volta dele. A sua fixação ali era para cumprir a sua obrigação naquele serviço de assistência. Foi então que André Luiz, viu Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. E ele recorda-se dos seus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, e via ali perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Olha que coisa magnífica aqui, Alexandre atuando aí, transferindo recursos do corpo espiritual de Afonso para o organismo físico de Antônio. Outro detalhe importante desse capítulo, abrindo uma perspectiva de análise ali. E André, na qualidade de discípulo, né, aprendiz, agora que ele já aprendeu um pouco a acentuar as suas faculdades de análise da lição, observou que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Na medida em que a movimentação das mãos sobre o cérebro do Antônio acontecia, ele ia revelando melhor as crescentes. Ou seja, o nosso Alexandre está fazendo movimentos para a aplicação de passes no cérebro, porque ele sabe que movimento tem que fazer. Nós aqui nem sempre sabemos, e por isso, na maioria das vezes, apenas impomos as mãos. E é por isso que os passes dados aqui na crosta pelos encarnados são secundados pelos espíritos que sabem ou podem saber o que está acontecendo e aí manipulam eles mesmos esses fluidos que o agente encarnado cede, mas quem os aplica, quem dirige os fluidos é o pensamento e a manipulação dos espíritos. É muito interessante a gente refletir sobre isso. Pois é, o capítulo é muito rico de informações e vai nos abrindo essas perspectivas de aprendizado, de reflexão, de pensamentos aqui. E André, como sempre, muito surpreendido, verificava que a forma perispiritual de Antônio, o doente, reunia-se devagarinho à forma física, bem devagar, integrando-se harmoniosamente uma com a outra. Então, nós temos aí o fenômeno do perispírito se reunindo novamente ao corpo, não houve desligamento total, havia um desligamento parcial,
E ali ele estava observando essa união gradativa, passo a passo, ou célula por célula, como se estivessem de novo no processo de reajustamento. E aí, Américo, a gente se lembra do que o Kardec disse lá na Gênesis, você até ilustrou a fala de Kardec, o texto de Kardec, melhor dizendo, em que na reencarnação o perispírito se liga ao corpo que se forma molécula a molécula. Isso está lá na Gênesis de Allan Kardec, de 1868, capítulo 11, Encarnação, item 18. É muito curioso isso, porque a molécula é uma estrutura que está abaixo da estrutura celular. O André viu a locação célula a célula, isto é, a célula do corpo tem uma duplicidade, né? Que tem a mesma célula naquele mesmo ponto no corpo espiritual. Então, quando a gente sai do corpo, a gente sai e volta rapidamente, a gente não precisa ficar pensando nisso. Esse movimento de volta é automático e as células se reúnem uma às outras, né? A do corpo denso com a do corpo perispiritual ou perispírito. Então, aqui, como o Antônio estava doente, essa conexão estava sendo perdida. E, por isso, esses passes prolongados, com a ajuda de fluidos densos do Afonso, para que ele fosse colocado de volta ao corpo, né? E o André viu as células se adaptando a cada célula. Mas, para quem tivesse uma amplitude ainda maior da visão, poderia observar que as moléculas que compõem a célula, eu imagino que milhões de moléculas para compor uma única célula, assim como bilhões de átomos para compor uma única molécula. Então, na ilustração, nós temos uma molécula, né? E só para ilustrar, e essas moléculas se unem umas às outras num corpo e no outro para a pessoa voltar do sono, né? Coisa que seria uma coisa bem natural, mas no caso do Antônio não seria, porque ele já estava mais para lá do que para cá, como a gente costuma Como se dizer. diz. Pois é, toda essa operação, digamos, magnética de transferência de fluidos e essa harmonização de célula a célula, esse retorno do perispírito ao corpo ainda não desencarnado, né? Então, André Luiz calcula que levou uns 15 minutos aproximadamente. Depois desse tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética. E Alexandre chama atenção para o detalhe, dizendo para Justina: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca a oportunidade, porque os reparos desse instante não durarão mais de 150 dias. Olha que interessante, Américo. Os espíritos fazendo uma verdadeira cirurgia aí para que o corpo se mantenha em condições de atender a vida do espírito por mais 5 meses de permanência. Olha, é muito interessante os espíritos fazerem isso. É muito interessante. Veja que ele fez uma cirurgia. Primeiro, Pois foi é. preciso absorver o derramamento, porque houve derramamento mesmo. Mas ele não foi extenso, então não prejudicou a região motora, porque senão ele ficaria paralisado. Então era preciso absorver o coágulo no primeiro instante e num segundo instante, ou até antes, ele ter que reparar a parede da veia, porque ela abriu. E é possível fazer uma intervenção no corpo denso sem ajuda de bisturi. Um dia o homem vai fazer isso aqui na Terra, mas é preciso saber como, né? Os espíritos conseguem, quando há mérito, e tendo um bom doador de fluidos encarnado, equilibrado, firme, que é focado no trabalho, né? Não cumprimentou ninguém quando chegou, e com a ajuda dele as coisas melhoraram.
Quanto exercício nós precisamos fazer para disciplinar a nós mesmos, Américo? Meu Deus do céu! Quanto que precisamos aprender, quantas coisas. E o Alexandre ainda diz para a Justina que ela precisa preveni-lo pelos processos intuitivos, porque ela está desencarnada e ele está encarnado, ela vai ter que agir sobre ele, influenciando quanto aos cuidados que deverá manter consigo mesmo nesse terreno das preocupações excessivas. Nós vamos lembrar lá no começo, no episódio anterior, nesse mesmo capítulo, que a causa desse estado dele são o excesso de preocupações. Normalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos, mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do sono para a criação dos fantasmas cruéis no campo do pensamento. E aí, se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Aí está no Marapuca aí, América, está numa situação que vai ter que tomar cuidado. A Justina vai ter trabalho dobrado aí. Agora é com ela. E com o Antônio também, né? Porque é difícil passar por encarnado, principalmente nessa época, aos 70 anos, o que o espírito está querendo. Precisa de muita conversa durante o sono e repetir isso todo dia, né? Porque o sujeito vai esquecer o que aconteceu. Mas se ela, a Justina, fizer isso o tempo todo, toda noite, durante vários dias, aquilo vai entrando e o sujeito passa a ter mais preocupação, que antes não tinha, agora vai ter. Você falou dos 70 anos aí, a gente chega numa idade assim mais madura, digamos assim, a gente está condicionado a certos comportamentos e vícios. Os espíritos acho que tem uma dificuldade para intuir. Fulano, acorda, rapaz, abre os olhos, olha o que você está fazendo, não aprendeu nada. Nós vimos em capítulo anterior aquela jovem que recebia intuições sem ter mediunidade, direto, do Alexandre para ela. Ela tinha uma facilidade de captar, né? Pois é. Porque era jovem, né? O cérebro está novinho, sem vícios. Pois é, o caso aqui nos leva a pensar muito, né? E André Luiz relata que a mãe do Antônio, que está desencarnada, muito comovida, agradeceu ali a Alexandre. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo, e aí André viu o inesperado. Depois que o Afonso, em perispírito, que ali está, tirou as mãos, o doente grave, reintegrado ao corpo, com harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro! Socorro! Acordam-me, pelo amor de Deus, estou morrendo, estou morrendo. Américo, virou um escândalo a volta ao corpo. E as tais jovens que estavam dormindo no outro quarto, né, correram espantadas, com receio que estivesse acontecendo alguma coisa. De fato, aconteceu, mas elas não entenderam nada, porque o sujeito acordou, mas estava bem. Ficou reclamando, como se ele estivesse passando mal, mas, no fundo, ele estava bem. Acho que ele tomou um susto legal. Vamos ver se ele aguenta mais 5 meses, pelo menos. Indagado pelas filhas, ele alega que estou morrendo. Mal sabe ele que foi o contrário. O contrário. Estou morrendo! Ele chamava o enfermo em voz pungente: chame o médico depressa. Mal sabe ele que o médico já estava ali. Mas o que está sentindo? Perguntou uma delas. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, não consigo raciocinar. E era uma balbúrdia, né, que acontecia naquele quarto ali, dos encarnados que passavam por nós sem perceber, né? Sem imaginar que havia aquele grupo de espíritos ali prestando assistência. Eles nem imaginavam o que estava acontecendo. Diante daquela confusão, né, Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções para Afonso regressasse ao lar. E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, diz Alexandre, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo.
Vamos embora. E aí o André, do lado de fora, já na via pública, pediu ao instrutor Alexandre que o colocasse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que estava ainda acompanhando o grupo, né? E o Alexandre atendeu aos desejos, né, e colocou o André em contato com o irmão Francisco para outros aprendizados. Ele passou o WhatsApp, né? Que nem quando a gente gosta de um palestrante, fala, passa o contato dele, que eu quero convidar para fazer uma live, fazer uma entrevista. O André gostou do nosso Francisco, né? Eu também, se estivesse lá, eu ia me dar o contato dele, porque, olha, não pode perder essas oportunidades, não. Não pode. A mãe de Antônio despediu-se comovida, permanecendo ali junto com o enfermo, porque ela tinha uma tarefa agora para cumprir, né? Ela tinha alguns meses para tentar ajudar o filho através da intuição. Então, a Alexandre, sempre afável com o André, nas suas indagações, e principalmente diante do pedido aí que ele fez do contato de Francisco, vai dizer, né, que nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Isso me impacta muito, Américo, pensar, eu já falei isso aqui no episódio passado, mas pensar esse trabalho anônimo, invisível aos nossos olhos e que nos causa emoção ao coração, né? E André Curioso pergunta para Francisco, que você procede de qual colônia? Procede de nosso lar mesmo? Sim, temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E André continua nas perguntas. E existem tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente, responde o irmão Francisco. O nosso grupo, por exemplo, acentua Francisco, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. Aqui, Américo, a gente lembra, né, que essas especialidades de atendimento, elas se distribuem nos vários segmentos, né? Existem espíritos que trabalham para receber os desencarnados, existem espíritos que trabalham nos hospitais, existem espíritos que atendem crianças, inumeráveis tarefas. Inumeráveis tarefas. Eu me lembro de um amigo que acabou pegando uma septicemia, que é uma infecção generalizada que quase sempre leva à morte, né? E ele estava na UTI, não podia receber a visita de parentes, salvo aquela hora específica do dia e tal. E ele era médium e tinha um certo desdobramento lúcido. E certa feita, durante a madrugada, ele sai lúcido do corpo e vê uma equipe de enfermeiros e médicos conversando. Ele foi se aproximando e acabou ouvindo o médico-chefe dizer assim, aquele fulano lá, ele vai desencarnar. O fulano aqui vai permanecer na Terra. Aquele outro ali atrás também vai desencarnar. Aí ele ficou assustado, quis saber o que ia acontecer com ele. E interrompeu, né? Eram os espíritos conversando, não eram enfermeiros e médicos encarnados, não. E aí ele pergunta, escuta, e eu? Você pode voltar para o quarto que você vai salvar-se. Você vai ficar bem. E ficou. Saiu do hospital, saiu da septicemia e viveu mais alguns anos. Já desencarnou. Mas é muito curioso isso. Então, como você disse, em todo lugar tem equipe de espíritos trabalhando. Qualquer hospital, qualquer enfermaria, qualquer asilo, qualquer enfermaria, qualquer pronto-socorro, UTI em movimento, dessas do SAMU, está sempre cheia de espíritos. Cheia, com uma equipe suficiente para ajudar nos momentos difíceis. Pois é, a gente entra em qualquer lugar, seja que hora for, manhã, tarde, principalmente à noite, nas madrugadas, em plantões diversos, inclusive plantões policiais, né? Existem espíritos que trabalham ali para atender. E o Alexandre acentua, quase ninguém do círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. A gente não imagina mesmo. A gente não faz ideia desse trabalho anônimo, esse trabalho desinteressado, no sentido de não ter preocupação de ser visto, de ser reconhecido,
porque não importa, o que eles querem é trabalhar. É o que lhes dá satisfação e os faz crescerem espiritualmente. É o que vai acontecer com a gente. A gente vai sentir a necessidade de trabalhar para evoluir, para amadurecer, para galgar degraus mais evoluídos. Ele vai citar, inclusive, que outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos. Olha que coisa bonita, devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Américo, trazendo esse texto aqui para o episódio que nós estamos comentando, você imagina o Alexandre fazendo ali a transferência de fluidos do médium desdobrado para o encarnado, desencarnado, quase desencarnando? Imagine espíritos superiores que estão ajudando sem também serem vistos por eles em estágios mais elevados. A gente não faz ideia dessa escala, não faz ideia, Orson. A gente imagina, mas não faz ideia. A coisa chega até lá ao Cristo, quando alguma coisa precisa acontecer mesmo, né? Os ascendentes espirituais superiores chegam até o Cristo, pedindo autorização, coisas do tipo, porque ele sabe tudo que acontece em tempo real no planeta. Por isso que ele vai dizer no Evangelho: conheço todas as minhas ovelhas. Quer dizer, ele é pastor, ele acompanha o desenvolvimento de todas. A gente não faz ideia disso, não faz. Tem uma mensagem do Emmanuel, que nós já colocamos aqui, que ele segura as mais afoitas, incentiva as mais responsáveis, exatamente porque ele está no comando de tudo, em níveis que nós não conhecemos. E a gente recebe a informação aqui no nível próximo da crosta, que é com quem a gente tem sintonia, com aquele amigo espiritual que nos acompanha na reencarnação toda, e aquele mais próximo, e com quem a gente tem alguma afinidade. Porque para captar uma ideia de um espírito muito elevado, nós não temos condições de sintonia, simples, porque o pensamento dos espíritos superiores vibram em frequências altíssimas. Nós não temos capacidade para vibrar no mesmo diapasão. Então, a gente continua aqui, escondidinho, sem saber o que está acontecendo. Nem por isso deixamos de receber ajuda. Pois é, Américo, isso você me incentiva a dizer aqui aos nossos amigos que sejam quais forem os tumultos do cotidiano, mantenhamos confiança em Deus e serenidade, porque estamos muito bem acompanhados, ainda que de uma certa distância, sem saber quem é, sem conhecer a origem deste auxílio, de que forma é, mas existem muitos espíritos trabalhando, né? Ele usa aqui a expressão ideal de renúncia, porque esses espíritos não fazem questão nenhuma de serem vistos, de serem conhecidos ou reconhecidos, não. Ali é o ideal de servir mesmo. E é interessante porque tem uma frase aqui do irmão Francisco que merece uma leitura completa da frase. Quando o André se admira desse ideal, o irmão Francisco sorri e acrescenta: reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Américo, que profundidade está nessa afirmação? É quando a gente cria expectativa e quer gratidão de volta, quer reconhecimento, reclamar reconhecimento de criaturas que não podem dar, de situações que não têm condições de ter um retorno, constitui uma exigência cruel, Américo. Olha a definição que ele dá, mais cruel do que a solicitação de recompensas imediatas sem merecimento. E isso o Francisco está dizendo em relação aos desencarnados. E o André vai fazer referência aos encarnados. Os encarnados, ele não usa o termo encarnados, mas os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento, na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso invisível que de mais alto procede. Então, acontece com os médicos da Terra, que ficam preocupados com se sobressair, mostrar serviço,
não presta atenção no auxílio invisível. Então, é um alerta àqueles profissionais da medicina que às vezes não prestam atenção na E mesmo ajuda dos saindo, invisíveis. e Então, mesmo veja, saindo, é, pois não, pode toda, dizer. toda a estrutura no mundo dos espíritos visa apoiar os encarnados. Então, se nós temos problemas, quaisquer que sejam, é bom pedir ajuda e esperar fazendo o que é possível no nosso âmbito. Porque a ajuda vem, porque todos os espíritos que estão lá do outro lado, em nosso lar, em todas as outras esferas, estão à disposição dos encarnados, para que a gente vença a experiência terrestre da melhor maneira possível. Olha que bonito, gente, pensar num raciocínio nessa direção. Todos os desencarnados estão em serviço para ajudar os encarnados. Olha que coisa bonita que é isso, né? E mesmo saindo do âmbito da medicina citada pelo Américo, e até nesse caso aqui, que é um caso de doença física, em qualquer outro segmento, qualquer outro, estamos todos amparados e, por isso, devemos elevar o nosso pensamento de gratidão sempre. E, como o Américo disse, pedir. Eles vão tentar nos ajudar e vão ajudar. Então, o irmão Francisco até acentua: são muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Olha que coisa bonita. Irmãos afins se reúnem depois em tarefas onde unem as mãos, as forças, a inteligência, a sensibilidade. Raramente, acentua Francisco, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós, porém, no quadro das realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Esta é uma grande verdade, né? A moléstia intransigente, como o André cita aí, ela enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas das paixões inferiores. Então, a pessoa fica mais dócil. É muito interessante a gente observar isso. Às vezes, aquela pessoa dura, agressiva, né? Fica mansa quando tem uma doença persistente, porque a função da doença persistente é realmente atenuar. Aqueles que não se preocupam por atenuar quando estão com saúde, certamente terão a sua voluntariedade, o seu desespero, as suas paixões agressivas, e para poder refletir, precisam, às vezes, de uma doença. Então, veja, nós podemos escapar de muita doença se a gente já combater as nossas paixões inferiores enquanto temos saúde. Simples assim. Se não fizermos isso no tempo de saúde, a dor virá Virá. para derrubar as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e o amor próprio excessivo. A América é muito profundo tudo isso. Ele acrescenta lições admiráveis, felicita uma criatura humana que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. O irmão Francisco vai comentar também que nunca se observou uma paciência inesperada de doentes graves. Quem nunca observou isso? E quem não observa, por exemplo, a calma de certos enfermos incuráveis? E aquela conformação daqueles que estão moribundos, esperando a morte chegar. De onde vem isso? É desse socorro que é feito durante a noite. A pessoa sabe por que ela está sofrendo. Há uma frase no Livro dos Espíritos, nós vamos colocar aqui, há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, publicada em 1864, no capítulo 5, quando fala do esquecimento do passado, lá no item 11, e diz claramente: quando encarnado, durante o sono,
o espírito goza de certa liberdade, vírgula, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. Ora, não existe sofrimento injusto. Existe para aqueles espíritos de alto nível que vêm aqui suportar as agruras terrestres. Mas para o homem comum, como nós todos, a grande maioria, os sofrimentos que existem não são sem motivo, eles têm uma justiça por trás. E isso fica claro na tese kardeciana. Lá, o espírito que recebeu, que fez o comentário, aliás, foi o próprio Kardec que fez esse comentário, ele está alertando isso, porque as pessoas às vezes sofrem muito e estão com a maior fé. A gente às vezes passa um apuro danado que espetou uma agulha no dedo e descamba, né? Já sai gritando, reclamando, né? E aquelas pessoas que perdem tudo, às vezes até a família, a casa, os móveis, tudo. E eles estão lá com fé, tenho fé, vamos começar de novo e tal. Por quê? Porque eles sabem que aquele sofrimento eles deram origem. E sabem porque nessas conversas da madrugada, esses espíritos amigos que nos acompanham na reencarnação, e todos têm espíritos amigos, todos, na atual conjuntura da evolução terrestre, nos ajudam a superar as dificuldades. André concorda que Francisco anunciara sublimes verdades, que de fato a serenidade dos enfermos em condição desesperadora, a resignação inexplicável dos agonizantes não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita, termina o capítulo dessa forma. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Américo, este parágrafo aqui, a gente precisaria fazer um quadro dele e pendurar na parede de casa, né? Para a gente não esquecer disso, que a providência paternal de Deus está sempre presente para amparar todos aqueles que sofrem. Talvez a gente possa até ilustrar. Quando a frase é muito grande, como essa que você leu, nós temos dificuldade de ilustrar, porque a ilustração acaba ficando sumida no meio da frase, né? A frase é muito longa. Mas, às vezes, resumindo a frase, a gente consegue ilustrar. Orson, uma das coisas que nós não podemos esquecer é uma referência do Francisco a respeito do magnetismo lunar. Ele vai dizer o seguinte: de modo geral, as condições dos enfermos são mais difíceis à noite, pois o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. E, é claro, os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. É por isso que, quando estamos doentes, à noite a doença recrudesce e, durante o dia, ela melhora. Vamos pensar no assunto. Bem, nós terminamos aqui, então, o capítulo 7, Socorro Espiritual. Na próxima semana, vamos para o capítulo número 8, No Plano dos Sonhos. Olha que assunto interessante para a próxima semana. Capítulo 8º, no episódio número 9 do livro Missionários da Luz, No Plano dos Sonhos. Nós esperamos vocês para o próximo capítulo. Até lá, muito obrigado, nosso abraço. Tchau. Nós esperamos vocês para sonhar com a gente no próximo capítulo.